Hoje nós falaremos de alguns comandos básicos no Linux, principalmente comandos relacionados à manipulação de diretórios e alguns sobre criação de arquivos. Esses comandos são a base para quem está aprendendo a utilizar o sistema, principalmente porque são comandos do dia a dia e futuramente quando você for acessar um servidor via SSH ou algo do tipo, são comandos úteis e rápidos, caso você não tenha alguma outra ferramenta que possa facilitar, né, esse tipo de utilização do Linux via terminal, por exemplo. Então, o primeiro comando aqui é o pwd. Com esse comando a gente consegue verificar aonde o seu acesso está localizado, aonde o usuário está localizado. Então, pwd agora, ele vai mostrar o diretório atual que você está nele. Então, no meu caso aqui eu estou em Home, Super, Área de Trabalho, Vídeo, YouTube. Então, essa pasta aqui eu criei. Para criar uma pasta no diretório, já aproveitando, você pode utilizar o comando mkdir e colocar o nome. No meu caso aqui eu vou colocar pasta 1. Então, se eu der um ls aqui, ls, já consigo verificar que a pasta 1 está criada. Então, o ls ele lista os arquivos. Clear vai limpar a tela, ls lista os arquivos. Então, a gente tem aqui pasta 1. E para entrar nessa pasta, como é que a gente faria, né? Para entrar na pasta é tranquilo, você põe cd para acessar o diretório e o nome da pasta. Lembrando que o Linux ele é case sensitivo, então se você for colocar alguma coisa em maiúsculo ou minúsculo ou com acento, maiúsculo com acento, que é o caso aqui da área de trabalho, vai ser a mesma coisa, tem que ser exatamente igual, pelo menos no início. E aí, caso você não saiba o nome completo, você pode dar um tab, que ele completa. Ó. Tab completou. Então, vamos lá acessar a pasta ls, clear para limpar a tela, ls para listar o que a gente tem aqui. Então eu estou na pasta 1, mas a gente não tem nada ainda nela. Então eu vou criar um arquivo na pasta 1 agora, que é a pasta que eu acabei de criar. Então pode ser o comando aqui touch, vou colocar aqui pasta 1. Só que eu vou colocar pasta arquivo 1.txt. Então, com esse comando touch, que ele é nativo do Linux, ele cria a pasta. Dando um ls, já tem aqui o arquivo txt. Além dessa opção do touch, tem outra que é o nano. Então, a gente pode dar um nano. Ou melhor, vou deletar logo esse aqui. Então, para deletar um arquivo desse aqui, você pode dar o comando rm arquivo.txt. Se eu der um ls agora, o arquivo já desapareceu daqui. Como eu iria dizendo, tem outra forma de criar um arquivo também no diretório do Linux, que é com o nano. Só que o nano ele não é nativo do Linux. Então, se por acaso você não tiver, o Linux ele vai instruir ali o comando para instalação. No meu caso, eu não tenho o vim, então vou mostrar o vim aqui, por exemplo. Assim que eu tentar executar, ele vai dar um erro, mas ele tem aqui as opções para você conseguir instalar. Então, se eu der um sudo apt install vim, eu consigo instalar o sistema. Né? Mas não é o meu caso, eu vou utilizar o nano como uma alternativa ao touch. Então, nano arquivo 1.txt. Com o nano, eu já caio na parte de edição. Com o touch, não. Então, por exemplo, eu vou dar um Ctrl X para sair da edição do arquivo. Ctrl X, você sai da edição do arquivo. Como não tinha nenhum conteúdo, ele não perguntou se eu queria salvar a alteração, enfim. Mas, se eu for criar um arquivo, e se eu colocasse, naquele caso ali, criando um arquivo, se eu tivesse colocado qualquer conteúdo dentro dele, ele iria me perguntar se eu gostaria de salvar ou, enfim. Então vamos lá, eu vou dar um clear de novo aqui, ls, só lembrando, ls vai mostrar o que você tem, listar as pastas que você tem, pwd você vai ter uma noção de onde você está no sistema de arquivos, clear, limpa a tela, e vamos lá, vou criar um arquivo aqui, touch texto 1.txt, digitei errado, touch texto 1.txt. Então está criado agora a ls para mostrar. E como é que eu faço para acessar esse arquivo? Lembrando que poderia ser um arquivo Python aqui. Eu vou criar um arquivo Python logo em seguida. Mas então nesse caso aqui eu posso dar o comando cat
cat texto txt, ou melhor, perdão, nano texto.txt, nano no arquivo que já está criado. Então, enter, já tenho aqui o acesso de novo ao nano, ou a edição do arquivo. Então eu vou digitar alguma coisa aqui, só de teste, hello world. Para salvar, você aperta Ctrl X. Ele vai perguntar embaixo aqui se você quer salvar a modificação. Você digita S. Logo em seguida ele dá uma opção para você alterar o nome do arquivo. No meu caso aqui não vou alterar, vou só apertar Enter mesmo, vai manter o mesmo nome. Então, dando um ls aqui, a gente tem um acesso ao texto.txt, só que agora ele já tem um conteúdo, né? Então vamos lá, vou dar um cat que é para ler esse arquivo e o nome do arquivo, texto.txt. Então aqui a gente já tem o conteúdo desse arquivo e a gente poderia, né, fazer uma leitura de arquivos, se fosse logs ou qualquer outro tipo de documento de texto, né, no caso. Mas assim, esse cat ele possibilita você ler outros tipos de arquivo também, outro tipo de com outras extensões, né? Então vou dar um clear aqui, clear ls. Texto.txt. Eu vou criar outro arquivo aqui e esse vai ser um arquivo Python para a gente entender também que a gente consegue criar scripts a partir daqui sem a necessidade de um compilador, de um VS Code, por exemplo. Claro que não é tão otimizado, é mais trabalhoso, mas se for a única opção, ou se for o único meio, se for um teste, sei lá, ou se você realmente quiser aprender isso, você pode utilizar dessa forma também, direto no Linux, no terminal. Então, aqui você pode criar novamente com o Touch para criar um arquivo. Eu vou colocar aqui Python, ou melhor, vou colocar script. Script.py, que é a extensão para o Python, né? Tá criado ls para mostrar os arquivos do diretório. E aqui a gente tem o script.py. Só que assim, o script.py ele não tem nada. Se eu der um Python 3 e o nome do arquivo, ele não vai executar nada. Não vai me retornar nada porque ele não tem nada. Então eu precisaria aqui inserir algum conteúdo para mostrar o cat o Python 3 funcionando. Então vamos lá fazer isso. Nano, nome do arquivo script.py, enter. Deixa eu sair aqui rapidinho. Só lembrando que assim, eu não preciso digitar isso aqui tudo. Eu preciso digitar só o comando nano script. Como na pasta aqui, nesses arquivos, só tem esse arquivo aqui com esse início, scr, então digitando sc aqui, dando tab, ele já identifica. Se tivesse outro arquivo similar, eu precisaria digitar um pouco mais, até chegar na parte que aquele arquivo é o único que se enquadra nesse critério de nome, né, para completar. Então vou dar um enter aqui e abrir a parte de edição. Vou colocar um comando simples aqui, só para a gente ver que o Python está funcionando, que é o print o hello world. Ctrl X para sair, S para salvar, Enter para salvar com o mesmo nome também. S para confirmar e Enter para salvar com o mesmo nome. Então, ls novamente, o script está aqui. Digitar o comando Python 3 script.py. Então aqui ele já exibe o hello world. Poderia rodar um script, criar e editar, deletar tranquilamente aqui pelo terminal. Então, vamos lá. Clear. Mais um comando interessante do Linux é o history. Então, com esse comando você consegue verificar o histórico dos comandos já digitados, né? Então, cat texto, clear, cat touch, script.py, ls, Python 3. Então, esse comando history ele é útil também. Aí, outro comando interessante também é o seguinte, por exemplo, esse texto aqui, .txt, cat texto.txt, ele tem um hello world. Digamos que esse é um texto grande e você precisa localizar algum arquivo específico dentro desse texto. O que você vai fazer? Tem um comando grep. Então, grep, vou colocar aqui word no arquivo. Então, é como se eu estivesse falando procure a palavra word no arquivo texto.txt. Então, ele me traz aqui em destaque essa palavra. Então, ficaria fácil para identificar algo no script, por exemplo. E lembrando que, por exemplo, arquivos Python,
você pode executar o mesmo comando aqui. Inclusive, você pode dar um print no arquivo Python sem rodar ele. Por exemplo, cat script.py. Então, ele tem aqui como está estruturado o script em si, sem rodar ele, né? Então, da mesma forma que eu fiz aqui o grep hello world, ou seja, procure a palavra, me retorne a palavra word no arquivo texto.txt, eu posso fazer no arquivo .py também. Então, grep word texto, o script.py, ele traz aqui, ele trata como se fosse um arquivo de texto normal. Aí você pode criar com diversas extensões de arquivos. Se você precisa de um arquivo index.html ou algo do tipo, você consegue fazer tranquilamente aqui também. Outra função interessante é o tree. O nome é tree, T-R-E-E, dessa forma aqui. Com ele a gente consegue visualizar o esquema de pastas de forma mais visual no Linux, o que pode facilitar para a compreensão ali de onde a gente está. No meu caso, tem poucas coisas aqui, então fica tranquilo de reconhecer tudo, porque esse diretório foi criado só para esse vídeo. Mas se for algo maior, talvez o tree ajude, porque aqui, por exemplo, a gente tem a estrutura. Eu vou voltar uma pasta para a gente ver um pouco mais dessa estrutura. Então vou dar aqui cd /enter. Já estou aqui na pasta vídeo YouTube ls. Então vou dar esse comando tree e a gente consegue ver a pasta que a gente está e o que tem dentro dessa pasta. Se tivesse outra pasta dentro dessa pasta, ele também mostraria. Então vamos lá, eu vou acessar aqui a pasta vídeo YouTube, esqueci, ls, cd pasta 1, ls, então vou mkdir, criar um novo diretório pasta 2. Vou criar dentro dessa pasta 2 um arquivo chamado texto2.txt. Não vou inserir nada nele. Agora eu vou subir um diretório, voltar lá para onde a gente estava. YouTube, era aqui mesmo? Isso. E usar o comando tree agora, ele mostra os diretórios. Eu tenho pasta 1, tenho a pasta 2. Na pasta 2 eu tenho isso aqui. Eu criei errado. Pasta 1, pasta 2. Vou acessar a pasta 1 aqui, vamos lá. ls, ok. cd pasta 2, ls. Vou criar o arquivo aqui na pasta 2 para a gente ver melhor como é que fica com alguns arquivos. texto3.txt. Então vou subir um diretório agora. Subir mais um diretório. Ou seja, voltar mais um. Limpar a tela. ls para ver se eu estou certo aqui. E o comando tree de novo. Então agora a gente consegue verificar melhor o que nós temos aqui em cada arquivo. Então eu acredito que visualizei da forma errada, mas vamos lá. Pasta 1, na pasta 1 contém a pasta 2, na pasta 2 contém o arquivo texto3.txt. A pasta 1 também contém o arquivo script, texto2 e texto. Então esse comando ele é muito útil para você compreender como está ali a árvore de arquivos de uma forma mais visual. Porque se você tiver vários arquivos em uma pasta, quando você abre e dá um ls, é muito ruim de identificar, principalmente se você não conhecer o diretório ou não conhecer ali os arquivos daquele servidor que você está acessando. E por último, esse comando aqui, que são 2 exclamações, e ele repete o último comando que você utilizou sem precisar confirmar, sem precisar digitar nada. Então, eu vou utilizar um comando aqui que é htop, que é para verificar as informações de desempenho do computador e do sistema. Htop, então aqui um comando adicional. Nós temos aqui essas informações. Eu vou dar um Ctrl C para sair do htop. E vou digitar 2 exclamações agora e vou apertar Enter. Então ele já abre de novo o htop. Esse comando é interessante para reutilização de comandos, né? Sem precisar digitar de novo. Então o vídeo foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo eu vou tratar um pouco mais sobre permissões. Nós teremos vídeos sobre redes também no Linux. E sobre acessos via SSH, manipulação de arquivos, enviar arquivo de um PC remoto para o outro via SSH. E será esse tipo de conteúdo.